Amém? Amém. Aleluia. Hoje nós temos a grande alegria de receber o reverendo Roberto, que é da casa, né? Apesar de ser um bom fator de ser assembleiano, né? Ele traz a experiência nacional e internacional para nós hoje aqui. E vai ser uma bênção, a pregação dele é uma expectativa, né? A gente fica na expectativa da pregação. Já oramos pela pregação ontem, foi muito bom. Oramos também por aqueles que não puderam vir, oramos pelos doentes, enfermos, oramos quem está de férias, foi muito bom. Oramos pelo culto, gente orou pelo louvor, orou pelo som, pela própria igreja, foi muito bom. Venha participar. Terça-feira nós estaremos aqui das 19 horas até as 21 e na quarta também. Você cria uma integração de todas as pessoas de uma maneira mais particular, mais pessoal. Muito interessante isso. Amém? Revelando com a palavra, aproveite. Amém. A expectativa é grande. Amém. Eu já estou curioso nesse culto. Eu nunca vi, na época. Está convidado? Obrigado. Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. É sempre um privilégio, uma honra estar servindo a Deus com os irmãos aqui, com o pastor reverendo Navarro, pastora Rose, todo o ministério, todos os irmãos. Nós também justificamos aqui a ausência da Zizeuda, ela está com a irmã dela, está melhorando, né? Estamos acreditando que de repente Deus já está curando ela, né? Está muito bem, graças a Deus. Estivemos por 30 dias na Europa, realizando uma série de conferências bíblicas e teológicas, uma semana na Faculdade de Teologia de Córdoba, ministrando sobre o método teológico e formação docente, e depois realizamos uma série de preleções em Portugal, dezenas de igrejas. Na verdade, é a primeira vez que isso me aconteceu, pregar todos os dias. Não tive um dia assim de lazer, para comer um pastel de Belém, um bacalhau, né? Tomar um vinho do Porto, nada. Nada, mas graças a Deus deu tudo certo lá, né? Jesus batizou com o Espírito Santo, cura divina, muitos milagres, muitas coisas acontecendo. Portugal está sendo um país sacudido pelo Espírito Santo. O único pregador que está faltando voltar lá é o pastor Navarro, né? Voltar lá com a doutora Rosa também, ministrar a palavra de Deus. Os irmãos da Espanha inclusive mandaram saudações a vocês, algumas igrejas por onde passamos também, né? E porque os irmãos marcaram lá, marcaram mesmo, e o Ataíde melhorou, está com um carro melhor. Está com um carro melhor. Aquele era uma bomba, né? Uma bomba itinerante, ambulante. Nós estávamos andando dentro de uma cápsula de bomba, mas graças a Deus agora está com um carro melhor, né? Isso é bom. E o Samuel também está bem, meu filho, já é cidadão português, já está com passaporte. E está com um carro elétrico também, comprou um carro elétrico da Peugeot. Está abençoado, Lemuel. Está abençoado. Está mais crente, está com mais fé, né? Graças a Deus. Meus irmãos, depois realizamos também a nossa conferência aqui no Brasil, não paramos. Recentemente estivemos no estado de Alagoas, Maceió, pregando na sede central da nossa igreja. Aproveitando a minha ida à Universidade Federal de Alagoas, participei de um cerimonial muito importante, recebendo o grau de doutor em educação pelo Ministério da Educação, né? E, graças a Deus. E deu tudo certo lá, as portas abertas também, uma igreja muito avivada, muita comunhão, pastor Orisval, né? E o senhor precisa estar lá também em Alagoas. Muitos lugares, né? E mais uma vez vou viajar sem o reverendo Navarro, agora dia 22, para a Bolívia. Fico de 22 a 27 na Bolívia. Convenção Nacional dos Ministros Pentecostais. E será uma bênção. E voltando, sigo para Belém do Pará. De Belém do Pará vou para São Paulo. Já estou chegando em São Paulo essa semana. E aqui estou com os irmãos e a obra continua, né? A gente não pode parar. A obra de Deus
continua. Estou lançando uma obra clássica teológica, mais ou menos 700 páginas, um compêndio de 15 grandes estudos teológicos. Eu creio que nós vamos fazer o lançamento aqui na Catedral da Oração. É uma igreja que amo muito e respeito muito, e tenho os pastores como meus pastores, a nossa família, e é sempre bom estar aqui com os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos 12. Evangelho segundo Marcos 12. 12, do 18 até o 27. Venho meditando essa semana sobre a leitura que faremos, e Deus tem falado muito comigo, muitas revelações sobre essa palavra de Deus, e o tema é: a ressurreição realizará perfeitamente a pessoa. Assim diz a palavra de Deus. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Duas coisas importantes aqui: Escrituras e poder de Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, não casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aqui percebemos que os fariseus fizeram apenas uma pergunta a Jesus. Jesus, consequentemente, faz-lhes 2 perguntas, mas responde as 3. Isso aqui é importante. Meus irmãos, a ressurreição realizará a pergunta que nós estamos propondo aqui, a pergunta dos saduceus e as 2 perguntas de Jesus. A ressurreição realizará perfeitamente a pessoa. Primeiro ponto: Deus e a existência. Tudo que existe depende de Deus, porque nada passou a existir sem Deus. Portanto, Deus é a causa de todas as coisas. Todos nós existimos, mas não existimos por nós mesmos. Nós existimos por causa de Deus. Assim, Deus é a base da nossa existência, porque Deus é Criador, Deus é Pai, Deus é onipotente, Deus é o Senhor do céu e da terra. Ele é o sustentador de todas as coisas. A criação depende de Deus,
A humanidade depende de Deus, todos nós dependemos de Deus. Esse primeiro ponto é muito importante, porque nós vamos entender a posteriori a doutrina da ressurreição. Então, Deus e a existência. Antes da criação, o que temos? Somente Deus. Só que Deus não é existência. Deus é simplesmente Deus. Na sua essência, na sua glória, no seu poder, na sua natureza, naquilo que Ele é. Porque existência é tudo aquilo que é experimentável, é tudo aquilo que é mostrado, que é evidenciado, que é provado. Então, existia está fora de. Existia está fora de. Então, Deus, como sendo o Criador, nós dependemos de Deus para existir. Então, por isso que ninguém pode se vangloriar achando que nós não somos nada sem Deus, porque nós dependemos de Deus. Paulo diz que nele nós vivemos, existimos e morremos. Ou será que nós conseguimos, ou será que nós somos a nossa própria causalidade? Nós somos autoexistentes. Não somos autoexistentes. Então, nós temos Deus, a criação e a humanidade. Então, a criação e a humanidade dependem de Deus, porque Deus é a razão pela qual tudo existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o Criador é Deus, nós somos criaturas. Então, a nossa existência é existência em Deus. Inclusive, o nosso eu é o eu em Deus. A nossa personalidade é personalidade em Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Nós não existiríamos sem Deus. Então aqui nós já estamos negando o evolucionismo, aqui estamos negando o materialismo, aqui estamos negando todos os conceitos que negam, conceitos filosóficos, científicos, que negam a ideia de um Deus pessoal, a ideia de um Deus criador. Então, o primeiro ponto é Deus e a existência. Deus e a existência. Então, a existência compreende três coisas: o espaço, o tempo e o que nós chamamos de materialidade ou realidade. Então, o universo tridimensional depende de Deus. O grande filósofo Baruch de Spinoza disse que Deus é a causa pela qual tudo veio a existir. A causa pela qual tudo veio a existir. Aristóteles diz que Deus é um motor imóvel, ou seja, ele move tudo, mas por nada é movido, porque ele é automovido, ele é autoexistência. Então Deus é a razão pela qual tudo existe. Mas nós nunca vamos saber também qual é a natureza de Deus. Nós vamos saber algumas coisas, como preguei agora domingo em São Paulo, que Deus é amor. Deus, são três conceitos bíblicos de Deus no Novo Testamento: Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Mas o mais importante é saber que Deus existe. E no primeiro livro da Bíblia, lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque a Bíblia não começa com as famosas provas da existência de Deus. A Bíblia começa revelando Deus. Porque a prova que mostra que Deus é real é a própria criação. Porque a criação não veio do nada. Aliás, o nada é o nada. O nada não existe. E do nada nada procede. E se alguma coisa procede não do nada, mas procede de alguma coisa. E se procede uma coisa, não pode proceder da coisa que é procedente, mas procede da coisa que não procede, que é Deus, que é o Criador de tudo. Amém? Então essa é a primeira verdade, que é teológica e que é filosófica também. Então Deus e a existência. Segundo ponto, nós temos a criação do ser humano. A criação do ser humano. No primeiro livro da Bíblia, ainda, no Gênesis 1, 27,
lemos assim, no Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A criação do ser humano, ou seja, o ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então aqui na tradição eloísta, que é o primeiro capítulo de Gênesis, o segundo capítulo é a tradição jeovista, porque eloísta, porque a palavra, o nome de Deus que aparece é Elohim, e jeovista no capítulo 2 é a palavra Iavé, e o de vai de, ou seja, Javé, o Jeová, então é a tradição javista, né? Ou iavéísta. E o versículo 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que até a queda, o ser humano possuía a imagem de Deus, o que os teólogos chamam na língua latim de imago Dei, imagem de Deus. Então, até a queda, o homem possuía a imagem de Deus. E a imagem de Deus compreende não apenas o aspecto da santidade, mas também o aspecto cognitivo de perceber Deus bem mais íntimo, bem mais próximo, bem mais perto. Então, capacidade espiritual e capacidade cognitiva. O homem tinha muito mais intimidade com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele possuía a imagem e a semelhança de Deus. Na língua hebraica, essas duas palavras têm o mesmo sentido. Imagem e semelhança têm o mesmo sentido. Então Deus criou o homem conforme a sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tanto o homem quanto a mulher tem a imagem de Deus, a semelhança de Deus, ou seja, o homem possuía aquilo que é de mais precioso na divindade. Possuía o quê? A presença da divindade, a marca da divindade, a santidade da divindade, o conhecimento da divindade, a intimidade da divindade. Só que após a queda, o homem perdeu essa imagem. A imagem de Deus, o homem perdeu a imagem de Deus. Então hoje falar que todos os homens têm a imagem de Deus, isso é antibíblico, porque a imagem de Deus era restaurada em Cristo Jesus. Jesus, ele sim, possui a imagem de Deus. Por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 1, diz que ele é a real expressão do ser de Deus. Então aquilo que o homem possuía no princípio da criação, ele perdeu. E aquilo que ele perdeu, Jesus Cristo trouxe-nos através de Deus. Então Jesus resgatou-nos a imagem de Deus. Porque Jesus, segundo Lucas, ele é o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. São Tomás de Aquino disse que na eternidade, todos nós teremos a mesma idade. Teremos a mesma idade. Quer seja uma criança recém-nascida, ou um servo de Deus de 100 anos, ou mesmo da família de Matusalém, nós vamos ter a mesma idade. Qual a idade? 33 anos. Porque Jesus morreu com 33 anos. Então todos nós na eternidade seremos jovens. Seremos jovens, porque Jesus ressuscitou com o corpo jovem, 33 anos, e esse corpo, segundo a Bíblia, segundo os tratados teológicos, esse corpo está perfeito no céu. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, ou seja, nós teremos a mesma idade do corpo de Jesus. Aleluia. Esse é um dos mistérios mais profundos do cristianismo. Nós teremos. Só que a criação do ser humano, o ser humano
perde o quê? Ele perde a imagem de Deus. O que é que ele perde? Ele perde a imortalidade. Ele perde a incorruptibilidade. Ele perde a vida eterna. Por isso que ele é proibido de tocar a árvore da vida. Ele é proibido de tocar na árvore da vida. Porque a árvore da vida, no Novo Testamento, é Cristo. Cristo é a árvore da vida. Portanto, toda pessoa que se converte a Deus prova a árvore da vida. Só que na criação do ser humano, o ser humano perde a imagem de Deus. Por isso que nós morremos. Por isso que nós adoecemos. Por isso que nós somos fracos. Por isso que nós experimentamos as fraquezas, as fragilidades do corpo. Porque este corpo é o corpo da natureza adâmica. Mas na ressurreição receberemos um novo corpo, o corpo do Cristo glorificado. Aí nunca mais vamos precisar nem de plano de saúde. Aleluia. Nunca mais vamos pagar impostos, porque viveremos para sempre com Ele. Glória a Deus. Por isso que hoje nós temos que glorificar a Cristo no nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, veja que a criação do ser humano. Então, o ser humano perde o quê? O ser humano perde a imagem de Deus. Imaginemos, irmãos, Adão sendo criado segundo a imagem de Deus. Segundo a imagem de Deus. Flávio José disse que Adão possuía uma mente científica. Veja, irmãos, nomear toda a criação é necessário hoje o quê? Mais do que um computador, não é? Mais do que um computador. Porque olha só, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E dominar aqui não é apenas exercer o poder de liderança, mas é possuir conhecimento de todas as coisas. Adão conhecia astronomia, Adão conhecia botânica, Adão conhecia zoologia, Adão conhecia geologia, Adão conhecia química, conhecia física, conhecia matemática, ele conhecia tudo, como funcionava a natureza. Por quê? Porque ela era a imagem de Deus. Ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha a ciência de Deus, ele tinha o conhecimento de Deus. Então Adão, segundo os rabinos e segundo a Bíblia, Adão, ele conhecia todas as coisas. Ele tinha conhecimento de tudo. Mas o que é que ele perde? Ele perde a santidade. Ele perde a imortalidade. Ele perde a vida eterna. Ele perde a santidade. Ele perde tudo isso, ele perde por causa do pecado. Mas, irmãos, agora voltemos ao nosso texto, em Marcos 12, 18. Veja, o primeiro ponto é Deus a existência. Aprendemos que nada existe sem Deus. Se alguma coisa existe, de fato existe em Deus. Sem Deus, nada existe. Segundo ponto, nós aprendemos que Deus criou o homem perfeito, mas por causa do pecado o homem perdeu a imagem de Deus. Em terceiro lugar, nós temos o quê? Nós temos a pergunta dos saduceus, ou seja, nós temos aqui o racionalismo. O Novo Testamento, Jesus enfrentou duas classes de opositores. Jesus enfrentou os fariseus, Jesus enfrentou os saduceus. Os fariseus eram muito mais crentes do que os saduceus, porque pelo menos os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos e acreditavam também muito mais em Deus como ser espiritual. Diferentemente dos fariseus, os saduceus era uma seita racionalista e materialista. Será que ainda temos hoje entre nós irmãos saduceus? Temos sim.
irmãos que não acreditam em nada. Não acreditam em nada, não acreditam em curas, não acreditam em milagres, não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não acreditam que Deus fala, não acreditam que os anjos se manifestam entre nós, não acreditam em nada. São saduceus, são racionalistas. O que esses cristãos acreditam? Eles acreditam no seu trabalho, no seu salário, no seu poder econômico, na sua capacidade cultural, na sua capacidade cognitiva. Eles acreditam neles mesmos, mas não acreditam que Deus é capaz de fazer coisas grandes. E o cristianismo, irmãos, é sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. O pastor Navarro acabou de nos dizer hoje aqui que o último culto que ele participou foi um culto assim, totalmente diferente de todos. Por que isso? Mas o saduceu não acredita não. Eu vou lá só para ver. Vou até escolher um versículo. Só não pode escolher dos saduceus. Tá bem? Então os saduceus, veja que os saduceus eram racionalistas. Eles não acreditavam na existência de anjos e nem na ressurreição. Para os fariseus é o seguinte: Deus existe? Existe. Nós existimos? Existimos. E quando morremos? Acabou tudo. Já pensou, irmãos? Se nós acreditamos assim, estamos aqui de domingo a domingo, todos os meses, louvando, adorando, glorificando. E morremos, acabou tudo. Para você acaba tudo? Não. Sabe por que não acaba? Porque Jesus é o modelo. É o modelo teológico que nós precisamos seguir. Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Recentemente, uma teóloga católica, eu sempre acesso alguns sites de universidades católicas, e ela disse que essas palavras de Jesus não tem nada a ver com vida eterna no sentido de eternidade, que a vida eterna é simplesmente a presença de Deus enquanto vivemos, não é? É uma incredulidade absurda isso, uma incredulidade absurda. Mas veja que a pergunta dos saduceus, que é o problema do racionalismo, eles não acreditavam absolutamente nada. Eu fico pensando, por que esses saduceus fizeram esse tipo de pergunta a Jesus, se eles não acreditavam? Na verdade, eles estavam testando Jesus. Quero testar se Jesus é teólogo, se Jesus mesmo, ele é inteligente. Jesus sabe mesmo as coisas, então vou testar e vou fazer as perguntas. E eles fizeram essa pergunta, e nós já lemos aqui. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, ou seja, os 7 de uma vez, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. É, não é? E às vezes, irmãos, assim, nós pensamos, eu também já pensei assim, às vezes nós pensamos, não pensamos seguindo o mesmo raciocínio dos saduceus, mas às vezes, alguns de nós, às vezes temos pensado, às vezes pensamos até, como será a vida na eternidade? Porque nós não queremos nos separar, nos apartar, não é? Dos nossos relacionamentos. Então, lá do outro lado, a gente quer perto de nós a pessoa amada, não é? Como aconteceu uma coisa assim incrível na minha vida, um pastor foi lá em casa com a mulher dele, me perguntando como ficaria a situação do cachorrinho deles que morreram no arrebatamento da igreja. Porque eles amavam tanto o cachorrinho que queriam ter aquele cachorrinho na eternidade com eles. Aí eu, para responder, eu respondi assim: irmão, fique tranquilo, que pelo menos essa alegria será substituída. Porque lá no céu não tem pet. Essa alegria será substituída, não é? Porque os animais não ressuscitam, porque eles não têm a imagem de Deus. É simples. Eles não têm a imagem de Deus.
o ser humano é a única criatura do universo que tem a imagem de Deus. Aleluia. Então é difícil. Então veja, então nós não queremos nos separar das pessoas que nós amamos. Então nós somos bons demais. Nós queremos todo mundo salvo, não é? Todo mundo no céu conosco. Mas essas pessoas não querem nada com Deus. Essas pessoas não amam a Deus, não desejam a Deus, não adoram a Deus, não querem saber nada de Deus. Como é que elas podem estar em nossos lugares? Perguntaram a Tomás de Aquino se nós vamos nos lembrar das coisas tristes que experimentamos na vida. Ele disse não, porque no céu, na eternidade, a alegria é tão absoluta que não haverá espaço para tristeza. A alegria é tão absoluta e tão gloriosa, nós vamos ficar assim tão perplexos de tanta glória que o passado já não vai fazer sentido. Então você não se preocupe com isso, tá bem? Porque lá não vai ter esse problema de cura interior. Tá bem? Não se preocupe com isso também. Isso também é um problema psicológico. Já veio falando do problema do pet, agora é um problema psicológico. Então esse problema também nós não vamos ter. É porque a Bíblia diz que Deus enxugará toda lágrima. O que quer dizer isso? Não haverá nenhuma lembrança dolorosa. Nenhuma lembrança dolorosa. Sabe o que é Deus apagar da sua mente? Porque você vai ter um novo corpo. E o seu novo corpo, aqueles neurônios que hoje nós temos, eles vão desaparecer. As sinapses vão desaparecer. Você vai receber um novo cérebro, um novo corpo, uma nova memória, uma nova imaginação, um novo pensamento. Você vai ser uma nova criatura. Mas os fariseus, sendo seus, perguntaram: na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Se isso fosse possível, eu queria ficar quase dizendo na eternidade. Se isso fosse possível, mas não é possível, né? Porque a vida biológica termina aqui. O que continua é a vida espiritual. Porque foi a vida espiritual que deu origem à vida biológica. Mas a vida biológica não dá origem à vida espiritual. Por isso que na eternidade a biológica desaparece e nós seremos espirituais. O que Paulo diz que nós receberemos um corpo chamado pneumático. O que é um corpo pneumático? É um corpo espiritual. O corpo espiritual é um corpo biologicamente espiritualizado e espiritualmente biológico. Perceberam isso? O biológico vai estar tão assim intrínseco ao espiritual e o espiritual tão intrínseco ao biológico que serão apenas uma coisa só, uma só realidade. É como Jesus Cristo, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ou seja, nem a natureza humana elimina a natureza divina e nem a divina elimina a natureza humana, mas as duas são inseparáveis e são permanentes. Assim será o novo corpo, assim será na eternidade. Então eles fazem a seguinte pergunta. Então é o racionalismo, porque o racionalismo ele tem esse tipo de preocupação, não é? Com as coisas que são, as coisas que permanecem, as coisas que acontecem aqui, sendo que do outro lado tudo muda, o quadro muda. E Jesus então responde fazendo-lhes duas perguntas. Veja só, o versículo 24. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A primeira pergunta de Jesus. Jesus responde fazendo pelo menos uma primeira pergunta. Então a primeira coisa: não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Por que muitos cristãos erram? Primeiro, porque não conhecem as Escrituras. Segundo, porque não conhecem o poder de Deus. Então não basta conhecer as Escrituras somente, é necessário conhecer também o poder de Deus. E não basta somente conhecer o poder de Deus, é necessário também conhecer as Escrituras. Por quê?
Porque as Escrituras revelam o poder de Deus. E o poder de Deus é a evidência das Escrituras. Daquilo que as Escrituras dizem. Então eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então hoje, irmão, o Espírito Santo nos convida a conhecer as Escrituras. O Espírito Santo nos convida a conhecer o poder de Deus. Isso que o pastor reverendo Navarro está propondo aos irmãos, a leitura da palavra, cada um escolher aquele versículo que mais ama, que mais se identifica. Isso é também conhecer as Escrituras. E o que é que ele quer com isso? Aqui Deus já está me revelando já. É o poder de Deus. É vocês experimentarem o que o texto está dizendo. É a vivência da palavra, a experimentação da palavra, o poder da palavra, viver a palavra, aleluia. Então eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, imaginemos uma igreja que tem as duas coisas. É tremendo. Uma igreja que tem Escrituras e tem poder de Deus, irmão. Eu até acredito que o próprio Deus é um pregador. Não é? O próprio Deus é o pregador, porque quando o pregador fala, é Deus falando através do pregador. Quando alguém canta, é Deus cantando através dos músicos. Porque a igreja, ela passa a encarnar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. E é isso que nós temos que experimentar, as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus, repita comigo, as Escrituras e o poder de Deus fazem parte da nossa vida cristã. Aplauda a Deus por isso, porque você tem as Escrituras e o poder de Deus. Então Jesus responde: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, veja, quando ressuscitarem dos mortos, isso já estamos falando do terceiro tópico, que é a resposta de Jesus, né? Estamos dando a resposta de Jesus, porque Jesus disse o quê? Vocês precisam conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando nos falta o conhecimento da palavra, é porque não estamos lendo a palavra, não estamos estudando a palavra, e nós precisamos também do poder de Deus. Como adquirir o poder de Deus? Através da oração e do jejum. Através da oração, do jejum e da mortificação da carne. O que é a mortificação da carne, pastor Roberto Santos? A mortificação da carne é você negar a carne aquilo que ela mais gosta, aquilo que ela mais deseja. É você mortificar a carne. Então você mortifica a carne matando o desejo da carne. E quando nós matamos o desejo da carne, nós entramos num nível espiritual profundo. Aí nós entramos na presença de Deus. Porque há uma diferença entre o cristão comum e os cristãos pneumáticos, ungidos, o que a Bíblia chama de santos. Santos, porque todos nós somos santos, mas tem aqueles irmãos que têm mais santidade, que têm mais temor, que têm mais escritura, que têm mais poder de Deus, que têm mais intimidade, que têm mais graça. Mas isso depende de cada um. Eu não posso, por exemplo, tornar você um novo Cristo, mas o Cristo pode tornar você um cristão melhor. Pode tornar você um crente cheio do Espírito Santo, com mais intimidade com Deus. Então veja que a resposta de Jesus é: não errais vós razão de não saberes as Escrituras nem o poder de Deus. Daí o último tópico, que é o estado eterno. Veja, quando ressuscitarem dos mortos, nem cessarão, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Como os anjos nos céus. Não sei se os irmãos já estudaram a doutrina dos anjos, a natureza dos anjos, a identidade dos anjos, o que os anjos significam. Os anjos eleitos, os anjos que servem a Deus, os anjos que habitam a criação. Esses seres, irmãos, são
gloriosos. Esses seres são poderosos. Se nós achamos que já sabemos muita coisa acerca de Deus, mas esses anjos sabem muito mais, eles estão muito mais próximos a Deus. Eles estão muito mais próximos a Deus. E a igreja contemporânea precisa acreditar na doutrina dos anjos, porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos de Deus estão a serviço da igreja. Agora, por que os anjos estão tão distantes da gente? É porque a gente não acredita mais nos anjos. A gente não ora mais a Deus para enviar os seus anjos, mas em toda a história da Bíblia, Deus sempre está mandando anjos. Até no nascimento de Jesus, Deus enviou um anjo chamado Gabriel. Deus sempre está enviando anjos. Aleluia! Então a Bíblia diz o quê? Mas serão como os anjos nos céus. Por quê? Porque os anjos, eles não se casam. Porque os anjos não têm a mesma biologia nossa. Os anjos não têm a mesma natureza nossa. Os anjos, eles não se casam. Eles são espíritos. Eles são espíritos ministradores. E os anjos, como espíritos ministradores, eles não têm sexo, nem masculino e nem feminino. O problema do sexo é um problema biológico, fisiológico, anatômico, do ser humano, da antropologia humana. Mas os anjos não. Os anjos não têm a nossa biologia humana. A biologia angelical é outra. Porque eles também têm vida, mas eles têm vida espiritual. Eles têm vida espiritual. Então veja que nós seremos o que? Como os anjos nos céus. Porque os anjos não se casam. Eles não têm família. Não tem o anjo pai, anjo mãe, anjo filho, anjo avô. Não existe isso. Anjo é anjo. E não envelhece. Não morre. Não se cansa. Não se fadiga. E tem uma mente mais evoluída. E a Bíblia diz que nós seremos como os anjos no céu. Aleluia. Eu fico pensando assim, eu e o reverendo Navarro, nós dois, o anjo Navarro, o anjo Roberto, porque nós seremos o que? A Bíblia diz, serão como os anjos nos céus, idênticos. Eu fico pensando, irmão. Então nós teremos uma imagem mais que angelical, nós teremos uma imagem cristológica, porque a Bíblia diz, assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Ou seja, nós superaremos a natureza de anjo. A Bíblia diz que você vai ser maior que anjo. Como anjo, mas maior que anjo. Porque nós seremos idênticos a Cristo glorificado. Por quê, pastor? Porque os anjos não têm corpos e nós teremos corpos. Como Cristo tem um corpo e tem um corpo glorificado no céu. Então nós seremos como os anjos no estado espiritual. Mas na imagem, nós teremos a imagem do corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Aleluia. Isso é que é glorioso, aleluia. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Então, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou a na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Eles não morreram. Quando Deus falou com Moisés, eles já não estavam mortos. Mas Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de... O que é que Deus está dizendo? Eles não morreram. Aleluia. Estão vivos. Todos os filhos de Deus que morreram não estão mortos tecnicamente. Podem até estar mortos tecnicamente, mas não estão mortos definitivamente e espiritualmente e escatologicamente não estão mortos. Por quê? Porque todos que morrem estão no paraíso, aguardando a ressurreição. No paraíso.
Agora você quer saber o que estão fazendo lá? Aí tem que ser uma outra pregação. É verdade. Né? Tem que ser uma outra pregação quando eu voltar da Bolívia. Né? Isso. Os irmãos olhem por mim, porque a altitude lá não é fácil. É verdade. E a igreja está aguardando o reverendo Navarro. Verdade. Nós precisamos levar os dois missionários, os dois pastores reverendos lá na Bolívia. Vamos tomar muito chá de coca para a gente não enlouquecer. Porque a altitude lá, não é? Tomar muito chá de coca, tem que tomar muito chá de coca. O chá de coca é por causa da oxigenação, né? No cérebro, ele tem que tomar mesmo. Isso é uma inteligência que Deus deu aos indígenas, né? É inteligência dada do céu. Aí tem que tomar, não tem nada a ver com cocaína, não. Né? Tem nada a ver com cocaína. Chá de coca é da folha de coca, né? Não tem nada a ver com cocaína, não. Então, o chá de coca tem que tomar, como chá de camomila, né? Etc. Então tem que tomar para equilibrar, senão começa a sangrar o nariz e vai para o hospital e pode acontecer coisas terríveis, né? Então tem que tomar o chá de coca, amém? Toma dois tipos de chá, né? O chá do espírito e o chá de coca. Aí fica uma bênção. Então veja, Deus disse que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que é que Deus estava dizendo para Moisés? Abraão está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo. O que é que Jesus está dizendo para os saduceus? Por quê? Por isso que ele diz: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque as Escrituras dizem o quê? Que esses patriarcas estão vivos. E o poder de Deus, o fato de estar vivo cada um, é por causa do poder de Deus. Somente Deus é capaz. E terminando, que é um estado eterno que nós estamos falando. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vos errais muito. Então, no estado eterno, a ressurreição realizará perfeitamente a pessoa. Então, no estado eterno, nós receberemos um novo corpo, receberemos uma nova natureza. Nós seremos psicossomaticamente glorificados, aperfeiçoados. Receberemos um corpo espiritual, imortal, glorioso, incorruptível, porque estaremos para sempre na presença de Deus. E o que é que vai acontecer? Fiquemos de pé. O que é que vai acontecer? No estado eterno. No estado eterno. Irmãos, existem dois tipos de visão de Deus. A primeira visão de Deus é a visão da fé. Hoje todos nós temos a visão de Deus, que é a visão da fé. Nós acreditamos que vemos a Deus, que enxergamos a Deus, que olhamos para Deus, que cremos em Deus, que amamos a Deus. É a visão de fé. Mas, no entanto, Deus não está sendo visto. Nós não temos a imagem de Deus. Mas, em Cristo, nós recuperamos a imagem de Deus. Mas a segunda visão de Deus, que não é a visão da fé, mas é chamada de visão beatífica. Visão beatífica é a visão da glorificação dos bem-aventurados. E a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, no atual estado, nós não podemos ver a Deus, mas nós temos apenas a visão de fé. Mas no estado da ressurreição, no estado da glorificação, no estado da vida eterna, nós veremos a Deus na face de Jesus. É a visão beatífica. Nós veremos a Deus. Todos os filhos de Deus que morreram estão no paraíso hoje. Eles têm uma visão intermediária entre a visão da fé e a visão beatífica, que é a visão última de Deus. Eles têm uma visão intermediária. Mas nós, todos juntos, teremos definitivamente a visão beatífica. Nós contemplaremos a Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. E um dos discípulos perguntaram: mostra-nos o Pai. Que ele respondeu: há quanto tempo estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Então lá nós veremos
a Jesus Cristo na eternidade. E Jesus Cristo é a revelação do Pai. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 28, quando tudo se completar em Cristo, Deus será tudo em todos. Porque Deus é hoje tudo em todos, somente em Jesus. Sabe o que é ser Deus tudo em todos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então a Trindade será tudo em nós na eternidade. Então nós veremos tudo isso acontecer. Tem muitas revelações, irmão, muitas coisas gloriosas. Por isso que vale a pena continuar servindo a Deus. Vale a pena continuar amando a Deus. Vale a pena continuar sendo um cristão fiel, um crente fiel. Porque o que vai acontecer aqui no domingo próximo você nem imagina. Você nem imagina. Deus vai unir aqui uma equação que já apresentamos, Escritura e poder de Deus, né? É a equação do Espírito Santo. E se você seguir essa equação, você vai ver coisas que vão acontecer, coisas gloriosas. Eu nem sei do que se trata realmente, né? Mas eu estou supondo algumas coisas aqui, né? Mas eu não quero também que antecipa nada, porque de repente, se eu estiver com a agenda livre, eu já venho para cá também e já vou trazer meu versículo. Quer saber? Venha. Vamos orar a Deus e agradecer ao Pai Celestial. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este momento de meditação bíblica, reflexão da Tua palavra, Senhor. Todos nós cremos em Jesus Cristo, Filho único do Pai. Nós cremos na salvação eterna, na vida eterna, Senhor. Nós cremos na comunhão dos santos. Cremos, ó Deus, que um dia todos nós estaremos com o Senhor. E nós ministramos agora não apenas essas coisas, mas ministramos a cura divina, ministramos a libertação, ministramos a prosperidade, ministramos a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E nós clamamos o Teu nome, Senhor, e profetizamos uma semana de vitória, porque o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Obrigado, Senhor, pela vida eterna, pela salvação e pela comunhão, pela Tua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, reverendo Navarro. Irmãos, eu tenho 4